Spoiler do capítulo 3 de Embers, que se você curte Blue Locks e anime de esporte, dá uma moral que é mais um anime de futebol. No final do episódio passado, o Haitane e o Tokomi acabaram se chocando, e se você não sabe quem é os dois, dá uma voltada nos spoilers antigos, não tem como ficar explicando toda hora quem é quem. Mas quem tá me acompanhando, vambora. Então um fica acusando o outro de ter entrado pra escola pra seguir ele, pra seguir os passos, com medo deles se enfrentarem de novo, visto que eles se enfrentaram nas preliminares do regional do ano anterior. E então, uma daquelas meninas que estavam lá na final do regional, ela volta, né, pra poder, na disciplina do regional, ela volta pra poder falar com eles, e ela vê que os dois estão brigando, porque os dois vão ser como gato e rato, que provavelmente vai ser a rivalidade dessa obra. E então ela se apresenta como a técnica do time de futebol, que além de ser estudante, ela é a técnica do time de futebol, que é muito raro uma mulher ser a técnica do time principal. Porém, o Haitane não entende nada de futebol, então ele não faz ideia se isso é uma coisa realmente rara. Então ele fica surpreso quando ela fala que ela é a técnica, não por ela ser uma mulher, e sim por ser ela que estava implicando com ele desde cedo. E aí ela fala, você é a técnica, isso é muito raro. Aí ela fica, tipo assim, caída aqui embaixo, daquela, tipo assim, percebe que ele realmente não sabe nada de futebol. E ela fala que é realmente muito raro uma mulher ser técnica de futebol. E o nome dela é Shizuki. Vamos manter assim pra gente ir pegando os personagens. E então ela explica que vai ter um teste para o time de futebol, né? E os novatos, eles são divididos em 3 categorias. Os times são divididos em 3 categorias. O time A, que é o time principal, o time B, que seria um time reserva, e o time C, que seria um reserva do reserva. E que os novatos têm que fazer testes para poder ver em qual nível dessa pirâmide eles se encaixariam, né, de acordo com suas habilidades. Nem todos os novatos têm potencial para fazer teste para pegar o time A, porém, como o Tokomi e o Haitane têm muito potencial de acordo com ela resolveu abrir uma exceção para eles poderem fazer testes para entrar no time A. E aí que o Haitane percebe que o Tokomi vai fazer o teste também e tudo mais, pipipi, popopó, vida que segue. O Haitane fala que o sonho dele é ser campeão nacional, o Tokomi, fala que o sonho dele é ser campeão nacional. Aí o Haitane, para parecer mais legal, fala que o objetivo dele agora é ser campeão mundial. Só uma rixazinha de adolescentes, nada demais, nada de novo sobre o sol. E aqui nós temos uma conversa sobre dois veteranos, né? Um perguntando pro outro se conhecia alguns certos jogadores que estavam ali. Porém, esse daqui da frente, que a gente vai saber quem é ele daqui a pouco, só está interessado no Takami, né? Que é aquele de cabelinho de tigela ali da página anterior. Porque ele realmente foi o artilheiro do país inteiro, estudantil, né, digamos assim, no ano anterior. Então ele está muito interessado nele. E nisso nós chegamos para o dia do teste que eles vão fazer. E basicamente ela explica que só tem 3 vagas no time principal, ou seja, só 3 dos jogadores vão fazer. E nós vamos ver que tem 6 jogadores que estão disputando pela equipe A. Só que não são todos novatos, né? Por quê? Porque também o time B faz o teste para subir para o time A, caso eles consigam. Mas ainda assim, mesmo estando no time B, só tem 3 vagas para o time A. Ou seja, os novatos vão disputar com a galera do time B, que é o primeiro reserva, para poder jogar no time principal. Então depois que ela explica que apenas 3, independente de quem sejam, irão subir para o time principal, eles acham que eles vão disputar entre si. Então para isso é tudo bem, né? 6 pessoas, 3 vagas, ou seja, 50% de chance de passar. Porém, ela fala que o adversário deles não é o time entre eles, né? É jogadores do time B, outros jogadores além daqueles que já estavam ali junto com eles, e 2 jogadores do time A, que é o Bugai, que é o capitão que disputou com ele no capítulo passado, e esse aí, número 7, que eu esqueci o nome dele, mas que estava falando com outro carinha na outra cena, né? Esqueci o nome dele, não foi falado o nome dele ainda pra gente. E aí o Haitane fica todo feliz, porque ele vai ter uma revanche contra o Bugai, né? Que ele teve aquela disputa que teve num empate, porque eles atropelaram a menina lá, né? E aí então eles estavam todo animados para ter essa disputa, né? Porém, esse cidadão, querendo nos for apresentado o nome, aparece atrás dos jogadores, né, de forma silenciosa, que os caras nem sentem a presença dele. E ele fala que ele quer se juntar a esse jogo. Ele já é um veterano do time principal, porém ele quer participar dessa brincadeira porque ele está interessado no Takami, né? Então a gente já viu que ele está bem interessado no Takami e ele quer participar dessa brincadeira agora. Aí ele fala que o rapazinho, ele fala que o time já está fechado, não tem como ele entrar. Aí ele pede para trocar de lugar com ele. Aí o cara do time fala assim, pô, você tá de sacanagem, querendo pegar nossa vaga? Você quer que a gente desista de tentar? Aí ele fala, sim, eu quero. E ele ainda fala mais, ele fala, você já é um cara que tá no 3º ano e só fica no banco, o que você acha que você vai fazer? Pode desistir de uma vez por todas, ou seja, ele é bem escroto com a galera. E o Haitane já começa a achar ele muito babaca, né? Mas ele é um novato também, não vai falar muita coisa. Então o capitão Bugai troca com ele, né? E o Haitane fica puto porque teria a revanche dele contra o Bugai. E aí a galera fala, pô, Bugai, por que você tá trocando? Ele, cara, na verdade, já era pra esse cara estar jogando desde o começo. E só pra contextualizar, o nome desse cabeludo é Inanaki, tá? Eu acabei esquecendo de falar o nome dele. Então já era pro Inanaki estar disputando isso, que o Bugai ofereceu esse cargo para ele, só que ele não quis. Porém, com a chegada do Takami, ele resolveu jogar. Então o Bugai saiu e o Inanaki vai entrar nessa disputa. E aí então o Inanaki começa a cumprimentar todo mundo, né? O que a galera não sabe é que através do aperto de mão ele consegue identificar o nível de cada jogador que tá ali.
porque no aperto de mão ele consegue ver a constituição, qualidade de músculo, temperatura corporal, distribuição de peso e tudo mais, e então ele consegue saber se o cara é bom ou não. E aí ele já julga alguns ali que são todos fracos, e então ele vai dar a mão ao Takami. E realmente ele tem uma surpresa, porque o Takami realmente é bem bom, né? Tipo, é um cara de um nível muito bom, né? À toa que foi artilheiro do ano anterior. Porém, ele fala alguma coisa no ouvido do Takami como se ele soubesse de algum segredo do Takami que mais ninguém sabe. E isso deixa o Takami completamente abalado. E na hora que ele vai dar a mão pro Haitani, o Haitani faz a brincadeira de pedra, papel e tesoura pra sacanear ele. Aí ele fica achando que o Haitani tá sendo esperto e não quer ser julgado. Mas quando na verdade foi só uma brincadeira do Haitani, e depois ele vai lá e aperta a mão do cara como se nada houvesse acontecido. E aí ele fica olhando pra mão dele, o cara pergunta o que foi, ele fala que não foi nada. E simplesmente essa é a sensação que ele tem quando ele dá a mão pro Haitani, um lobo. E aí ele fala que ele tá muito empolgado porque ele adora acabar com a vida de garotos assim.